Oi, boa tarde, bem-vindos. Vamos esperar as pessoas chegarem. Chamar a Débora. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos estar falando sobre o ida e volta, um pretexto, né? Para falar sobre esse livro, esse clássico aí da literatura brasileira, que muita gente conhece, mas também muita gente não conhece. Então convidei a Débora para estar falando sobre ele. A gente está em julho, esse encontro era para ter acontecido em junho. E por que eu estou justificando? Porque em junho a gente trouxe alguns livros do acervo do PNBE de 2014. E esse acervo para os bebês, né? E esse livro foi um deles, foi um escolhido para estar que está nas bibliotecas das creches, né? Esse título. Então foi por isso que eu selecionei. Mas mais para frente, em julho, a gente vai trazer alguns autores para estarem conversando sobre a obra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bastante gente nova. Débora chegou, vou chamá-la. Vocês sabem que ontem eu fiz uma live, fui convidada e na minha câmera, não sei o que aconteceu, não foi. Tá ao vivo, acontecem essas coisas. Oi, Débora. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Que bom que você não tá congelada. Você viu ontem, eu fiquei congelada. Acontece, né? Esses eventos online, muita gente, né? É incrível como tem um tráfico de dados aí imenso, né? Imagino. Tá dando para me ouvir? Eu tô ouvindo, o pessoal tá ouvindo. Deixa eu até colocar aqui uma conversa, bate-papo com Débora Oi, Barbieri. Eunícia. Oi, Carlos. Débora, você trouxe um monte de gente aqui, ó. A Lúcia entrou. Tem o pessoal daquela outra editora. Eu acho que é aquele pessoal que. Aquele pessoal não, é uma pessoa que faz aqueles com os lápis pequenininhos, como ele chama mesmo? O João. Acho que entrou também, que é muito lindo. Bate-papo com Débora. Débora quer se apresentar? Pode ser, pode ser. Eu Podemos acho que falar um começar já, né? pouquinho. Uhum, Bom, eu sou designer editorial, né? Já há bastante tempo. Sou mestre em uhum. literatura e crítica literária. Uhul. Membro do coletivo Baba Yaga. Autora e pesquisadora em literatura de infância. Ótimo. E animou bastante quando eu convidei para falar sobre esse livro? Ah, sim, sem dúvida, né? Eu Vamos acho contar que para as ele, pessoas por que ele é importante? sim, sim. Bom, ele é um livro que acho que ele é um marco, né, na nossa literatura de infância brasileira, porque ele inaugura uma coisa que é muito importante, que acho que é uma consciência artística sobre o objeto, né, o objeto como um elemento narrativo. Então, né, óbvio, né, a gente tem Peter Newell em 1910 que já pensava sobre essas coisas, Uhum. mas acho que aqui no Brasil ele tem um papel bastante importante. Ele inaugura algo, né? E ele é de Sim, 69, né? 70, sim, o Ida e Volta é de 76, Setenta e né? seis. Tá bem. Para quem não conhece, eu coloquei lá no perfil, né, do Literatura. E você quer começar falando o que, Débora, dele? É Ele, um livro-imagem, né? Assim, sem a imagem texto. fica flipada, né? Ela tá Uhum. flipada? Ixi.
Porque a gente vai falar de ordem de leitura, né, da esquerda para a direita. Eu acho que vai ficar ao contrário, pode ficar um pouquinho confuso, mas a gente tenta. Tá bom? As pessoas estão acostumadas com lives, Débora, não se preocupa. Não, mas eu não. Mas é o ônus e o bônus de livro é impossível mostrar virtualmente, né? Assim, é uma tarefa difícil, ainda mais esse, mas a gente está aqui para isso e para dar esse gostinho para as pessoas, né? Uhum. Bom, eu acho que é legal a gente começar então passando pelo livro, né, Cássia? Embora você gentilmente tenha colocado aí nas suas redes uma leitura do livro do Juarez Machado, mas acho que é legal a gente ir passar primeiro por ele, acho que para refrescar a memória e até para a gente ir fazendo algumas colocações já sobre a leitura, né? Tá bem. Então a gente começa aqui com essa capa, né? Que a gente tem essa imagem desse chuveiro e umas pegadas que saem em direção à entrada do livro. E aí a gente vai seguindo as pegadas dessa personagem. E a primeira parada aqui dele é nesse guarda-roupa, né? Porque ele acabou de sair do banho, ele provavelmente está nu, né? Está descalço, até então a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher. E aqui, por essa primeira parada dele, o autor, ele dá esses índices aqui pra gente, né? De que se trata de um homem, então tem uma fantasia de um super-homem aí, uma roupa de marinheiro, um terno. E aí ele sai calçado, né? Com um calçado que muito possivelmente é um calçado masculino. E ele segue aqui, e aqui o autor dá uma marca temporal importante, né, pra gente, que é uma mesa de café da manhã. Então ele coloca vários índices em que a gente pode perceber que é o começo de um dia. Tá. E aí essa personagem dança um pouquinho aqui, né, a gente tem uma vitrola, que é uma coisa bem nova. E essa é bem aquela de corda ainda, né? Aquela bem antigona. Eu acho que é até anterior aos anos 70, né? É anterior, tipo... E aqui a gente percebe que ele começa a sair de casa, né? Porque ele pega um chapéu, pega um guarda-chuva, e se fosse hoje ele pegaria uma máscara também. E sai de casa, apanha uma fruta aqui no pé, joga a fruta no lixo, e aí ele ganha uma companhia aqui de um cachorro, que a gente percebe pela marca das patinhas. Isso. O cachorro usa o banheiro, o cachorro chega ao seu destino, e a personagem segue na caminhada. Divertido, né? A gente está aqui rindo porque é divertido, né? Ele para aqui para comprar flores e logo as entrega para essa personagem aqui, que é uma senhora. Que segue com a caminhada. Olha a carinha da senhora, né? E aí ele passa aqui pela frente dessa porta, né, que é uma porta que parece ser bem antiga, e dela sai uma pegada que é um tanto quanto peculiar. É pequeno demais para ser uma pessoa, mas não pode ser uma criança, porque tem uma marca de sapato de adulto. E aqui nessa página dupla, a gente descobre que essa personagem aqui é uma personagem de circo. Né? E aqui o autor, ele mostra, né, essa consciência desse objeto, que essa personagem ela parece abaixada aqui para caber dentro da página. Né? Então a gente percebe que ele tem realmente uma consciência aqui do campo de trabalho. Aqui ele para jogar bola e quebra uma vidraça. Então aqui a gente percebe que ele sai correndo, porque na página dupla seguinte ele entra numa bicicletaria e sai de bicicleta. E aí a gente percebe que ele está em cima da bicicleta por esse indício
também, né? Essa marca Uhum. que ele vai deixando aqui pelo livro. Aqui ele pega uma ladeira e E acaba. sofre um acidente. E aqui a gente percebe que ele pisa na tinta, né? Porque a pegada assume uma outra cor. E aqui a E gente consegue ver o sapato que ele estava usando, né? é. Que acho que é um pouquinho diferente do que a gente estava imaginando, né? O sapato que cada um construiu aí. Uhum. E aqui ele tira o sapato novamente, entra no banho e sai limpinho de novo. E Novo, aí começa tudo de novo e a gente é. tem aí essa circularidade dada aqui de maneira muito bonita pelo objeto. É. O que eu acho legal, Débora, assim, eu acho muito legal o chuveiro tá ligado aqui. Uhum. Eu acho o máximo, assim. E acho muito bacana também que ele usou todo esse espaço, essas primeiras páginas, né? Você pode falar melhor do que eu o nome dela, segunda página. E inclusive essa, né? A última aqui, não tem respiro nenhum, é mesmo circular a Assim, obra, né? para forçar uma leitura de capa. Né? A Isso, leitura ela começa pela capa e termina pela capa. terminar pela capa, é fantástico, né? Então, aí eu pensei, né, Cássia, falando assim de um. Eu selecionei 2 pontos, acho que para trazer para a nossa Aham. discussão aqui, que eu acho que são questões que ele traz aqui, né, no ida e volta, e Uhum. que são questões que são muito caras para a nossa literatura de infância contemporânea, Uhum. e que eu quis trazer aqui para a gente discutir. Então, acho que Tá. primeiro é essa questão do uso do objeto, e Uhum. que eu trago aqui, né, um arcabouço teórico e tal, que para quem tiver interesse, depois em alguma bibliografia eu posso Claro. passar, não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu escolhi o Michel Melot, 2 pontos Uhum. principais que o Michel Melot aborda em teoria, né? Que o Tá. primeiro deles é uma questão da temporalidade, tá? Uhum. Então a gente pode falar que aqui a gente tem tempo encadernado, tá? Então o livro ele nesse formato códice, né? A gente chama de códice, então esse formato aqui tradicional de páginas encadernadas e protegidas por uma capa. Uhum. Então esse formato códice ele por si só ele já estabelece uma linha do tempo, Uhum. tá? Então assim acho que para quem faz, né, a literatura hoje contemporânea, é, Regiane está eu acho que. perguntando. Oi? A Regiane está perguntando o livro, mas é aquele que chama o livro, né? Esse Chama que você. livro, vírgula. Livro, vírgula, é. O É. título, tá bom. E, bom, primeiro essa questão da temporalidade, né? Então, quando a gente faz o livro, eu acho que é importante ter essa consciência, tá? Dessa Uhum. temporalidade. Então, se a gente quer que um tempo um pouco mais dilatado, né? Que esse tempo passe um pouco mais devagar, a gente vai utilizar um número maior de páginas para determinada passagem de uma narrativa. E se a Sim. gente quiser que esse tempo passe mais rápido, a gente vai condensar, né? Vai usar menos páginas, vai economizar aí as Uhum. viradas de página. Bom, essa é uma questão. A segunda questão que ele traz, e que eu acho bem bacana, é que ele fala de uma prevalência do Uhum. objeto na narrativa. Né? Então, se a gente for pensar em uma narrativa tá, que tem 3 elementos, o texto verbal, Uhum. o texto visual e o Uhum. objeto ele vai sempre prevalecer. Né? Tá. E aí eu trouxe para ilustrar Uhum. essa questão um livro que eu conheço bastante, né? Que foi Uhum. um dos meus objetos de estudo no mestrado, que é o Pato, a Tá. Morte e a Tulipa. Então a gente começa com essa capa aqui, que traz esse pato, Uhum. olhando para cima, e essa relação do olhar do pato, ela é muito dúbia, assim, no livro inteiro a gente nunca sabe muito bem para onde ele está olhando, e aqui ele pode estar olhando para o céu, mas ele pode estar olhando para a palavra morte, que está posicionada bem em cima dele,
É. Então, olhando para essa capa, a gente logo intui que esse pato vai morrer aqui dentro, É. né? Então, ele, assim como a personagem lá do Juarez Machado, ele começa entrando no livro, né? Começa Olha lá. caminhando. Uhum. Só que aqui na segunda capa, ele já hesita, porque o corpo dele está em direção à entrada do livro, né? Está virado para a direita, mas ele vira a Uhum. cabeça para a esquerda, em direção à saída do livro. Tá. E aqui, né, no frontispício, ou página de rosto, ou página 1, quando a gente tem essa repetição do título, o Aham. pato muda de ideia. Ele não está mais entrando no livro, né? Ele vira para lá e começa a caminhar para lá. Então, se a gente fosse pensar numa prevalência narrativa da imagem, o que a gente faria? A gente sairia do livro com o pato e manteria ele são e salvo aqui na capa. É Né? verdade. Mas não, a prevalência narrativa aqui, ela é do objeto. Então, Entendi. Uhum. a gente segue virando página e, né, é o leitor que faz o pato se encontrar com a morte, tá? Então, essas são as questões pertinentes ao objeto, né, que o Melot fala. Uhum. As relações indiciais, eu acho que a Lúcia Santaella fala de maneira magistral aí pela semiótica, mas a gente vai abordar aqui de maneira bem simples e rápida, porque nosso tempo é curtinho. Eu costumo dizer entre amigos, entre amigos. Essa relação indicial são essas marcas, né, que os personagens vão deixando e que a partir dessas marcas a gente acaba construindo a narrativa, né? Então, em nenhum momento o Juarez Machado escreveu que era um homem, ou ilustrou o homem, ou mostrou o cachorro, mas a gente, né, infere que aqui tem um homem, que tem um cachorro, por esses índices que ele vai dando para a gente. Né? Isso, na literatura, é muito importante, né? Eu acho que ele estimula a gente a criar imagens. Né? Que é o simbólico. Exatamente, isso é muito poético, né? A poesia é que cria imagens a partir de palavras, e eu acho que trabalhar com essa questão do índice, né, é muito bacana. Eu acho que você, ao mesmo tempo, deixa a história a narrativa muito aberta, né, para aí você ter múltiplas e diversas interpretações em cima da mesma E é obra. legal, Débora, tem uma pessoa que falou que é super seu fã, Paulo. É meu irmão. Eu não falei o sobrenome para dar um mistério aí, Débora, pô. Mas eu acho que, pensando nos pequenos, né, e acho que é por isso que também esse livro foi lá para o PNBE, essa questão dos índices também faz que a criança pequena comece a se imaginar andando, né? Que eu acho que é isso que você estava falando, né? Então, ela acaba sendo esses passos, né? Então, ela vai começando a ter essa experiência de ser um personagem também, de entrar nesse mundo, né? Que a gente fala, né? É muito lúdico, né? Muito lúdico. Muito. Eu acho que a literatura de boa qualidade é isso, né? É a brincadeira. E é curioso, Débora, e aí eu acho que são 15 minutos, né? Deixa eu ver como a gente está aqui, tá? Já passou, mas tudo bem. Eu acho curioso porque ele é datado, mas ele não é datado, né? É isso que que a gente falou da vitrola, né? Para mim ele tem um quê de psicodélico, né? Esses circos, né? Super psicodélico. Mas ao mesmo tempo a gente está aqui, não tem como a gente não ler, não se divertir com ele no hoje, né? Sim, ele é muito, muito atual, eu acho. Muito atual. E eu também trouxe alguns livros contemporâneos, né, para a gente ver como esse livro de 1976 é atual. Nós não éramos nascidas, hein?
Nós não éramos nascidas. Não, você não estava quase lá, mas abafa o caso, Não, né? essa parte. Ó, tem outro fã. Carlos também falou que é seu fã, irmão de Ah, o Carlos livros. Boto. É. Então, eu trouxe primeiro, né, um livro aqui tradicional em formato códice da editora Gegile, tá? Uhum, Que se chama Henri vai a Paris, tá? Não sei se uhum. você conhece, Cássia. Não. É da Leonor Klein, design e ilustrações de Saul Blas. Esse Saul Blas aqui, ele é cineasta e é designer. E aí a gente entende Uhum, muito da linguagem que ele utiliza aqui, né, que tem uhum. muito dessa questão do cinema e do índice também, né? Assim como no livro do Juarez Machado, a gente tem uma personagem que começa entrando no livro, Uhum. né? Aqui é a página 1 do livro, Ah, entendi já. tá? Ah, aham, Ele está tá entrando certo. e aqui o Henri aparece sentadinho, descalço também, com a personagem do Juarez, né? E aqui a gente tem um fundo tipográfico, né? Que designer adora fazer essas Uhum, coisas. E aqui o Henri está lendo sobre Paris, né? Então ele fala muitas coisas sobre Paris aqui. Paris é adorável, Paris uhum. é bonita, Paris é uma festa, Paris é cor, Paris é cheia de gente, Paris é gota de chuva. Ele está lendo aqui maravilhas sobre Paris. E Uhum, aqui, na sequência, ele se dedica umas boas páginas aqui a comparar Paris com a cidadezinha dele, que se chama Rebou, né? Uma uhum. cidadezinha pequena. Então ele fala, não, em Rebou tem só um ônibus, em Paris tem muitos ônibus. Na minha cidade tem uma igrejinha só, em Paris tem muitas igrejas. Até que um dia ele resolve, eu tô meio perdida aqui, né? Ir para Paris, Mas tá dando. Ir para Paris, tá? caminhando, né? E o Henri, ele mora com os pais dele, ele é uma criança, tá? Tá bom. E aqui ele inicia a caminhada dele ao longo das páginas, né? Pela nossa linha do tempo. Em um Aham. determinado momento, ele para aqui para fazer um lanchinho e descansar, tá? Tá bem. E aí ele resolve tirar um cochilo, só que ele está muito preocupado de perder a direção para onde ele estava caminhando, e ele coloca esse lápis aqui para marcar o caminho. Uhum. Tá? Então é um lápis que ele está apontando para a direita, né? No sentido de caminhada, no sentido do virar de página. Tá. Só que enquanto ele cochila, aparece uma outra personagem aqui, tá? Uhum. Que é um passarinho que, muito curioso, vai pegar o objeto que ele deixou e tenta levar para o ninho dele, mas o lápis é muito pesado, o lápis cai no chão, e quando o lápis cai, Ah, ele cai entendemos. invertido, né? Na direção contrária da virada de página. Uhum. E aí o Henri continua a sua caminhada, só que dessa vez para o lado invertido. Nossa, é E aí vem bem aquela bacana. questão, né, que a gente estava falando do Michel Melot, da prevalência da Isso. narrativa do objeto. Né? Se a Uhum. gente fosse seguir a imagem, óbvio, a gente voltaria a virada de página junto com a personagem, Sim. mas não, a gente segue virando aqui, né, Hum. nos moldes tradicionais. E o Henri, na verdade, ele acha que ele está indo para Paris, mas ele está voltando para casa. E ele começa a achar tudo muito familiar, né? Ele, nossa, parece a igreja da minha cidade, parece o ônibus da minha Aham. cidade. Ele começa a encontrar pessoas conhecidas. E aí, né? Ah, que bonito. Aham. É o final do livro. E ele encontra os pais, né? Ele, oi, mãe. Oi, pai. É tão bom ver vocês de novo, mas quer saber de uma coisa? Estou me sentindo tão em casa em Paris como se eu estivesse em Rebou. Muito Então, bom, vou atrás desse livro, muito não, bom. é sensacional, é muito divertido. Outro autor que eu Bem, acho que navega bem, né, nesse sentido é o John Placen, tá? É,
com Este Chapéu Não É Meu, Uhum. e Eu Quero Meu Chapéu de Volta. É, Né? Esses tá. aqui já são mais conhecidos. Esse Uhum. autor, ele é animador, então também acho que tem muito dessa linguagem, né, cinematográfica aqui, É. nesses livros. Tá, tá bem, Débora. Acho que a gente tinha 15 minutos. Se você quiser falar sobre o livro, tudo bem, mas o que que você acha? Tá. Não, eu só queria mostrar mais um livro, né? Porque eu quis Nossa, trazer alguma coisa do. eu fico aqui a tarde toda. É que eu vendi para você 15 minutos. Não, só porque eu acho que é interessante, só para a gente fechar, né? Porque Sim. essa questão do códice, eu acho que ao mesmo tempo que é interessante perceber como esses autores dominam, né, essa questão da temporalidade, a gente perceber que quando a gente vai para um experimentalismo, que eu acho que é muito característico aí da literatura independente. Ô, Débora, estão pedindo para você mostrar a capa de novo. Eu Qual? acho que do primeiro, dos passos. Do E de Volta, do Não, Henri, não, do Henri, esse. esse aqui. Esse. Pronto, acho que era isso. Tá. Aí você estava falando que eles têm esse domínio, né? Do Isso. tempo. E aí, quando a gente sai, né, do mercado tradicional, eu acho que a gente ganha uma liberdade grande, assim, de brincar com o objeto, né? Uhum, E aí eu trouxe o Pé de Quem, que é da Tati Rivoire, tá? A Tati é designer também. E uhum. aí também ela traz essa brincadeira, né, com os índices. Então, o livro começa com. Ele é uma sanfona, tá? No primeiro Uhum. momento. Então, em cada dobra da sanfona, ela traz um índice, né? Uma pegadinha. É. Essa aqui, eu tenho um bebê de 1 ano e meio e ele fala que é do coelhinho. Ele não conhece um coelho de verdade, porque quando ele estava Aham. saindo para o mundo, nós fomos confinados em casa. Então, ele possivelmente está estabelecendo uma relação de cor aqui, né? Uma relação inicial de cor, Ah, porque os uhum. coelhos são geralmente Então, brancos, tá? E tem essa pegada aqui que é um tanto exótica, essa mais redondinha, uma mão, e essa aqui que já mais familiar, né? E uma coisa bacana, eu acho que quando a gente também vai para a literatura independente, além de poder brincar com a forma de maneira mais solta, a gente tem a questão dos materiais, né? Então, quando ela traz esse papel em craft, e os livros eles são ilustrados um a um, tá? uau. Então, é uma técnica que se chama stencil aqui, que ela me Uhum. contou. Então, isso é muito Uhum. tátil, tá? Você tem uma outra sensação tátil aqui e olfativa, né? Muda o cheiro, é diferente do cheiro do Muda. papel É. tradicional. Então, isso remete muito à terra, né? A uma pegada que foi feita aqui de fato. Uhum. É uma marca mesmo, né? Exatamente. E só para complementar, só para puxar um pouco para os livros para a primeiríssima infância, Débora, é importante falar que você consegue, o que você está trazendo é isso, né? Que a gente consegue falar de índices, né? Sem precisar ser um livro informativo. Sim, Então, você estava exatamente. passando por esse livro, eu estava lembrando que eu tenho um livro que eu, infelizmente, não vou comprar, depois a gente pode até postar, que é um livro que ensina as crianças como atravessarem a rua. Então, tem a faixa de pedestres, tem os sinais do semáforo, sabe? E que está cheio de índice lá também, mas que não é um livro informativo, né? Não é um livro Uhum. de um livro literário, né? Sim, sim, E muito bacana isso. sem dúvida. E aí aqui no fim, né, ela tem essa bolsinha que tem uma outra parte do livro que é
que aí ela faz uma dedicatória que eu acho muito bonita e que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Siga em Uhum. frente, deixe pegadas, encontre caminhos, faça longas caminhadas. Aqui acho que ela está se referindo muito ao processo criativo dela, que tem a ver com as caminhadas. Bom, isso é Uhum. assunto para uma outra live, depois você pode chamar a Paty para conversar. Eu chamo, dá o contato que eu chamo. E acho que a gente está E, nesse momento de conversar mesmo. e aí cada página desse livro, né, ela traz uma poesia e aí uma Aham, brincadeira tipográfica com aquele índice, né, da pegadinha. E tá. ela trabalhou lá na parte da sanfona. Então o SAP, a hora que você abre, tem uma ilustração. É, nossa, é Né? sofisticado, hein, Débora? Não é um coelho, é um gato. É. A pegada exótica era de uma girafa, tá? Nossa, é muito bonito mesmo, hein? Eu vou Um querer mesmo. elefante. Ah, é incrível, incrível. Nossa, Um é muito macaco sofisticado. e um moleque. Muito legal. É de quando? É recente? É recente, é de Tipo, 2017, tá recente. tá? Depois me passa. Então, é uma outra possibilidade, né? Eu acho, com a Sim. questão do objeto. E, enfim, Hum. quando a gente parte aí para um experimentalismo em cima do objeto, eu acho que as possibilidades elas são infinitas. E não vale contar. É Tati. Apareceu aqui. Dei spoiler. É, é, mas é muito interessante também se a gente pensa que a gente apreende o mundo pelos sentidos, né? Uhum, E como a gente aprende o literário também passa, pelo menos pensando para os pequenininhos, também passa por essa via, né? Verdade hoje mais também com os adultos, mas então é muito rico esses livros independentes, né? Também o que vem aí, né, da Baba Yaga também. sim, Eu acho que sim, vem traz lá. uma que vem lá hoje, que vem aí. Ainda bem que você já me conhece, né? Sabe que eu sou a rainha de trocar as coisas. Mas é muito rico, né? Que dá essas experiências para os bebês. Eu fiquei muito interessada mesmo, né? Que é Uhum, muito sofisticado, né? Muito bastante. bacana. E eu acho que é o que você fala, né, Cássio? O que você trabalhou tanto aí na sua pesquisa, né? O direito à literatura desde a primeiríssima Literatura. infância. É. E a leitura, é isso mesmo. Queria agradecer, não tenho nem palavras para agradecer você, para estar disponível aí, sempre que eu solicito. Muito obrigada mesmo, Débora, por toda essa parceria. Obrigada a todos que participaram. Imagina. Ó, um monte de gente está pedindo para mostrar a capa, eu vou abusar da sua boa vontade, da sua De qual? parceria. O Eu não. último? Esse aqui é o pé de quem? Ah, tá, agora eu entendi por que que eu confundi os títulos. Eu juntei os dois. É, o pé de quem? O pessoal tá falando. Gente, vocês têm alguma pergunta para Débora, Altino Freire? Altino também quero que venha aqui. Já Beijo, comecei a Tino. conversar com ele. Tá mandando beijo. Legal. Ó, o João dos, João. dos, dos Dos lápis, que é uma lapisinhos. coisa linda. Parabéns, João. Adoro o seu trabalho. Todo mundo está agradecendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. E você, meninas, pode com um sorriso para fora. Faltou o livro da Baba Yaga, mas a gente fala bastante da Baba Yaga, Carlos. A Fala. gente gosta muito. Ah, tá. Estão falando do Bárbaro, do Renato, que acho que vai nessa Sim, sim, linha. Sim. Que é sim. esse o sobe e desce, né? Foi difícil escolher, né? Eu tinha que escolher poucos, assim, É. porque eu sabia que não ia caber em 15 minutos, né? Porque é muita coisa para abordar. Que mais? Eu acho que é isso. Obrigada, gente. Ó, semana que vem temos a Lúcia Iratsuka.
A gente vai falar da Corrida dos Caracóis. Aí depois vai vir a Aline falando do novo livro dela. Depois a Jéssica também, acho que vai dar tempo, ela também está lançando um livro para bebês, ela vai, acho que vai conseguir vir aqui. E a Edith. Então, vocês vão me acompanhando, vão nos acompanhando. Acho que a gente põe, eu tento postar uma foto aí dos livros que você falou, para a gente pôr no Instagram. Tá. Ou de repente eu ponho no final do vídeo também. E muito obrigada e até semana que vem. Débora, obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço Que pelo isso? convite. Imagina. Acho que é sempre muito legal, né? Muito proveitoso a gente verbalizar sobre aquilo que a gente estuda e reflete tanto a respeito, né? E agradecer quem topou bater esse papo com a gente. É isso aí, vai ficar gravado. E a dissertação da Débora, eu acho ainda não está, mas em breve estará disponível, que todo mundo precisa ler, porque ficou especial. Ah, obrigada. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Débora. Brigadão, Tchau, viu? tchau.